Bom, agora a gente fala do escândalo do INSS, da roubalheira dos aposentados. 2 ex-dirigentes do INSS estão em processo avançado de delação premiada e teriam citado o filho mais velho do presidente Lula e também políticos do Centrão. Entre os políticos citados estaria Flávia Pérez, ex-Flávia Arruda, que foi ministra da Secretaria de Relações Institucionais do governo Jair Bolsonaro e hoje é mulher do economista Augusto Lima, ex-CEO do Banco Master e ex-sócio de Daniel Vorcaro. Flávia nega qualquer relação com os fatos. Segundo a apuração do Metrópolis, o ex-procurador do INSS, Virgílio Oliveira Filho, e o ex-diretor de benefícios, André Fidelis, detalharam o envolvimento de autoridades no esquema que apura descontos ilegais em aposentadorias. Os 2 estão presos desde 13 de novembro do ano passado. Virgílio teria recebido 11 milhões e 900 mil reais de empresas ligadas às entidades envolvidas nas fraudes. Já André Fidelis é suspeito de receber 3 milhões e 400 mil reais entre 2023 e 2024. A defesa de Virgílio nega que haja uma delação em andamento. Ana, a gente traz essa apuração do Metrópolis, que já teria aí esse processo de colaboração premiada em estágio avançado, citando o Lulinha, o filho do Lula, que já apareceu nas investigações da Polícia Federal, inclusive recebendo mesada de 300 mil reais nesse esquema de quem? Do careca do INSS, que também circula aí uma informação de bastidor que estaria também preparando uma proposta de delação premiada e que essa vontade aí em colaborar com as investigações com a justiça, também por parte do careca do INSS, cresceu depois que alguns familiares do empresário também viraram alvo de investigações da Polícia Federal. Então, Paula, agora é acompanhar como eles vão tentar blindar o filho do Lula, que pode estar envolvido nesse grande esquema de corrupção, agora se aproximando das eleições, né? Estamos nos aproximando das eleições, cada dia conta muito, cada semana conta muito, pesquisas serão divulgadas de uma forma mais detalhada e claro que tudo vai colaborar com essas pesquisas e pelo menos com a narrativa oficial. Não custa lembrarmos que durante os 4 anos do governo do presidente Bolsonaro, absolutamente tudo era notícia para minar a força política do presidente Bolsonaro. Agora é o contrário. Agora nós vamos ver todo o sistema blindando o consórcio, porque uma coisa parece ser o Banco Master, os ministros do Supremo Tribunal Federal, e parece que a imprensa, essa parte dessa velha imprensa que agora aposta no escândalo do Banco Master como uma moeda de cliques, né? De audiência, de visualizações, eles não colocam o INSS, eles não colocam o Lula, eles não colocam o filho do Lula, e agora nós temos uma possível grande bomba para o governo, que é o filho do Lula envolvido nisso tudo. Até onde, até quando isso vai ser blindado para que os números do Lula não caiam ainda mais? Já que pesquisas hoje mostramos, os números caíram vertiginosamente, e se a imprensa fizer o papel da imprensa de noticiar, a gente sabe que o PT e a família do Lula também é um fundo, né? Um poço sem fundo de corrupção. Família, porque a gente sabe que envolve não apenas o filho, mas envolve o irmão, envolve amigos, enfim. Vamos ver até onde essa blindagem vai. Piotr, antes de eu chamar o Marcília, quer só fazer um complemento em relação ao comentário anterior? Rapidamente, eu fiz menção ao presidente da CPI, como voz combativa, que tem cobrado, inclusive o Supremo, recentemente cobrava o Supremo para liberar as informações que agora finalmente vão chegar de novo à CPI do INSS, o senador Carlos Viana, que preside a CPI do INSS, outra voz ativa em denunciar justamente os abusos que têm acontecido. E também o Alfredo Gaspar, que é relator da mesma CPI. E vale só lembrar, né, o Marcel Van Hatten, um deputado que até tempos atrás, né, acusou, inclusive, os abusos da Polícia Federal ali no plenário da Câmara. Inclusive, ele chegou a apontar os dedos para um delegado da Polícia Federal e foi indiciado
Imagina só, um parlamentar indiciado porque faz uma acusação. Enfim, esses tempos foram ruins, mas estão acabando. O Marcília, você já comentou aqui em outras oportunidades, né, a corrida para a delação premiada. Já que estão todos presos, eles querem correr porque o que ficar por último não vai mais ter o que contar na colaboração. Então surge agora o nome do Lulinha na história. Inclusive, só para complementar aqui, já jogo para você, Marcília, a defesa do Lulinha pediu ao Supremo, inclusive, acesso à investigação sobre os desvios de aposentadorias. O objetivo dos advogados é saber, então, se o filho do presidente Lula é alvo de apuração. O pedido foi enviado ao relator do caso, que a gente lembra é o ministro André Mendonça. Em nota, os advogados declararam que Lulinha não participou de desvios, não recebeu valores e não tem qualquer envolvimento no esquema investigado. A defesa também informou que se colocou à disposição do Supremo para prestar os esclarecimentos, mas que ainda aguarda acesso aos autos. A gente precisa lembrar que Lulinha não é formalmente investigado neste momento em relação à CPI do INSS, Marcília. E essa é a única coisa que me espanta, ele não ser investigado até hoje, né? O advogado, claro, tem que fazer o seu papel, mas dizer que o Lulinha não participou de nenhum desvio, mas o Lulinha parece que ele é o desvio. Ele é a curva de rio por onde tudo passa. É impressionante como todo mundo que, de alguma maneira, presta algum tipo de depoimento fala no Lulinha. É a figurinha mais carimbada dessa CPMI. O Lulinha está na boca de todo mundo. Na boca de Matilde, como diziam os antigos. Não é? É impressionante. Então, assim, o Careca fala do Lulinha e fala muito. Fala que o Lulinha recebeu uma mesada, né, um mensalinho de R$300 mil. Ele, ia com ele para viagem de executiva para a Espanha, voltava, entregava a casa. Eu já até mencionei aqui, enfim, até de forma jocosa, que se não havia ali uma relação amorosa entre os dois, era uma sociedade sem dúvida alguma, porque não tem como. Como é que pode ter uma relação tão próxima? Tão próxima. Então, sem dúvida, algo de promíscuo havia. E em relação ao Lulinha e o Careca, que era o cabeça, literalmente, o cabeça dessa história toda. Ele era o centro dessa operação, né? Não tem, todo mundo passava, de alguma forma, pelo tal do Careca do INSS e sempre o Lulinha relacionado. Então, assim, bom, em primeiro lugar, me espanta até agora o Lulinha não ter sido ouvido, me espanta ele ter passado aqui pelo Brasil e depois ter ido embora sem que a presença dele aqui não tivesse ensejado alguma prisão, alguma cautelar, como o STF gosta, inclusive, de fazer com qualquer um e todo mundo, né? E me espanta agora que que os advogados digam que ele não participou de nenhum desvio. Agora, sobre a delação, a gente fala aqui, a Paula mencionou que eu falo sobre a delação, a corrida da delação, é o tal do dilema do prisioneiro. A pessoa está presa e fala assim, bom, se eu não delatar, as investigações vão chegar às conclusões daquilo que eu conheço, daquilo que eu sei, de qualquer forma. Então é melhor eu delatar, isso é bom para todo mundo. Eu delato, consigo algum benefício e a polícia, com isso, antecipa as investigações em algum tempo, né? Não precisa passar pelo tempo necessário para saber aquilo que eu próprio estou delatando e já sei. Então, esse dilema deve estar ali na cabeça de todo mundo. Bom, se eu não delatar, eles vão conseguir saber de qualquer maneira aquilo que eu conheço, aquilo que eu tenho ciência. Portanto, melhor delatar. Isso pode gerar uma corrida realmente de delações e cada vez que essa corrida se inicia, mais a gente vai se aproximando da família do Lula. É o Lulinha, é o tal do Frei Chico, é a nora do Lula que tem escândalo do MEC também, daqui a pouco a gente descobre que está no meio desse rolo do INSS. Todo mundo da família do Lula está envolvido nisso, menos o Lula, menos o primeiro escalão do governo. Acredite se quiser. Mas o Lula já teve a conversa com o filho e disse verdade. O filho precisa falar a verdade, essa Marcília. Conversa eu queria ser uma mosca e ter presenciado o Lula virar para o filho e falar assim, olha, se você sabe o que você faz, mas diga a verdade, fale a verdade. Se você fez algo, diga a verdade e pague pelo que você fez. O Lulinha, se ele tivesse falado isso, certamente viraria para o pai e falaria, pai, pô, você tá de brincadeira comigo, né? Você não falou a verdade até hoje, vou eu falar. Aprendi com você, pai, vou mentir até o fim.
Bom, e o Piotr já citou, a gente traz detalhes dessa pesquisa Atlas Intel Bloomberg, divulgada hoje, mostrando que o senador Flávio Bolsonaro já aparece em vantagem numérica no segundo turno contra Lula. Flávio registrou 46,3% das intenções de voto contra 46,2% contra o petista. No limite da margem de erro, que é de 1 ponto percentual para mais ou para menos, Flávio pode estar 2 pontos à frente de Lula. Em pesquisa do mesmo instituto, realizada em dezembro de 2025, Flávio Bolsonaro aparecia 12 pontos atrás de Lula no segundo turno. O levantamento entrevistou 4.986 eleitores brasileiros por meio digital entre os dias 19 a 24 de fevereiro. Ana, a gente exibe aí o resultado da pesquisa divulgada hoje, Atlas Intel, então com o desempenho do senador e pré-candidato à presidência da República, Flávio Bolsonaro. Chama atenção aí como subiu, né, em pouco tempo, 12 pontos percentuais. A gente tem que dar, assim, pesquisas a gente olha sempre com um olhar mais cético, né, Ana? É importante a gente fazer essa ressalva para a nossa audiência. A gente tem um olhar bastante cético e a gente sabe que tem 8 meses ainda adiante dessas eleições. Para essas eleições muita coisa pode acontecer, mas é um indicativo, é uma sinalização importante aí nesse começo de ano. Paula, e é o que você disse, pesquisas a gente olha, né, com ceticismo, porque se hoje dá um empate técnico ou se mostra uma evolução importante do Flávio Bolsonaro em relação ao nome Lula, esses números podem estar muito piores para o atual presidente. Esses números podem estar demonstrando uma força do Flávio crescente e que o governo não deve estar gostando nada, porque a gente sabe que existe, colocam-se máscaras nessas pesquisas exatamente para esconder a força que a direita tem no Brasil. Eu fico curiosa para imaginar, né, as pesquisas internas, porque se essa pesquisa que foi divulgada mostra esse crescimento muito significativo do Flávio, 12 pontos em 2 meses, eu acho que é porque a coisa é muito maior e agora o governo não sabe como controlar isso. O que eu acho, Paula, que mesmo assim, mesmo a gente imaginando que os números do Flávio possam estar maiores, aconteceu isso aqui também nos Estados Unidos. Durante muito tempo, Donald Trump aparecia em empate técnico com Kamala Harris. Vejam vocês, Kamala Harris na frente de algumas pesquisas, e a eleição de 2024 foi uma avalanche em cima de Kamala Harris. Então, esses números podem estar sendo suprimidos aí de uma forma que seja mais interessante para o governo. E isso vai trazer essa preocupação daqui para frente. Até onde eles vão mostrar as reais pesquisas e os reais números do Flávio? A gente pode ter certeza que eles vão esconder. Agora, o que mostra, o que eu acho que o recado dessa pesquisa, Paula, é que o Flávio está construindo pontes, está estendendo a mão fora da tal bolha bolsonarista que muitos criticavam, né, pela indicação de um dos filhos do presidente Jair Bolsonaro. Muita gente não conhecia o Flávio. Muita gente, no começo dessa corrida, não sabia se o Flávio era o Eduardo. Eu sei que o presidente Bolsonaro tem 3 filhos. Muita gente acompanhava o presidente Bolsonaro. E agora o Flávio pavimenta esse caminho próprio dele, conversando com as pessoas da Faria Lima, conversando com pessoas do centro, conversando com os eleitores, os conservadores moderados, com os evangélicos, enfim, com aquelas pessoas que ele mesmo chamou no vídeo logo depois do carnaval, depois daquele desprezo pelos evangélicos e conservadores naquela ala das latas, né, dos acadêmicos de Niterói. Ele fez essa ponte. Você que não é lulista, você que não é bolsonarista, eu estou estendendo essa conversa até você. Então o Flávio vem mostrando essa maturidade política de querer sair
essa bolha da direita que hoje, de uma certa forma, toma conta do campo político no mundo todo, Paula, não é só no Brasil. E o Flávio está fazendo exatamente um movimento. Não estou comparando o Flávio com Donald Trump, não, mas o Flávio tenta fazer o mesmo movimento que Trump fez em 2024. Eu quero sair da minha bolha maga, da minha bolha trumpista, e quero atingir outros lugares, outros eleitores que ainda estão indecisos, que não querem nenhum lado e nenhum outro. Portanto, vamos acompanhar as pesquisas, porque, repito, Paula, como você disse, lojinhas de porcentagem, né? Como nosso mestre Augusto Nunes sempre fala. Mas se os números estão assim agora, pode ser que o Flávio esteja com os números melhores ainda. Marcília, antes de te ouvir, deixa eu só trazer mais um trecho da declaração do senador Flávio Bolsonaro, que foi perguntado hoje por jornalistas justamente sobre o resultado dessa pesquisa Atlas Intel. Tá, então, a resposta do senador Flávio Bolsonaro à pesquisa de hoje, Marcília. Deu a lógica, né? Como ele disse. Bom, claro, pesquisa a gente sempre tem que ter um pé atrás, como foi dito aqui por todos. Agora, aliás, eu fico curioso, né? Foram ouvidas 4.986 pessoas, por que não 5.000? Qual é a lógica desse número quebrado? O fato é que, enfim, dando por premissa a pesquisa ser correta, estou trabalhando com essa hipótese, né? Ela foi, uma pesquisa que foi feita de 19 a 24 de fevereiro, portanto, muito recente, né? E o que me chama a atenção, no primeiro turno, o Flávio, ele agora então aparece com 46,3% e tinha em janeiro 44,9%. E o Lula, 46,2% e tinha em janeiro 49,2%. Ou seja, em um mês, muito pouco tempo, o Flávio subiu 3 pontos percentuais. Aliás, desculpa, o Flávio subiu 1 ponto percentual e o Lula caiu 3 pontos percentuais. Então, essa proporção em um mês é que me chama a atenção. Ou seja, o Flávio está crescendo muito rápido e isso vai ser uma tendência daqui para frente. Então, quando a gente olha para o segundo turno, a diferença é muito pequena entre eles, é muito pequena com o retrato de agora. Mas, se isso continuar acontecendo, o Lula caindo 3 pontos e o Flávio subindo 1, que seja, bom, isso vai, sem dúvida, aumentar também a proporção da votação favorável ao Flávio no segundo turno. No segundo turno, o que a pesquisa mostra é 46,3 a 46,2 favorecendo o Flávio. Mas a gente tem votos brancos nulos e não sabe, que é a pessoa que não sabe o que fazer com o seu voto, nós temos aqui 7,5%. É muita gente. É muita gente ainda sem saber em quem votar. E aí, a gente precisa lembrar o seguinte, o cara que vota no Lula, ele já sabe que vai votar no Lula. Não tem como alguém dizer assim, eu não sei quem é o Lula, eu não conheço o Lula, não conheço ainda as plataformas do Lula. Todo mundo já está careca de saber o que o Lula faz e não faz pelo país. Então, esses 7,5% me parecem ser pessoas que tendem a votar no Flávio Bolsonaro e não no Lula. Porque quem sabe ou quem está em dúvida vai acabar votando no Flávio. Porque o voto do Lula já é um voto ideológico, de uma pessoa que tem certeza há 20 anos que deve votar no Lula e assim seguirá. Portanto, é muito voto ainda, a meu ver, para... O Lula vai cair, isso é uma tendência, ele sangrar até o fim do governo, porque está um péssimo governo. O governo dele é horrível. E a tendência do Flávio é se fazer conhecer. E quanto mais ele se faz conhecer, mais ele cresce nas pesquisas. Essa tem sido a tendência. Vai, como a Ana disse, construindo pontes, vai estruturando a sua candidatura, vai robustecendo, inclusive, a sua candidatura. O Tarcísio apoiou, a gente teve a integração do Rogério Marinho também na coordenação da campanha. Ele vai criando essas pontes, a tendência é que cresça e dispute esses 7,5%. Se esse 7,5% for para o Flávio, ele ganha de lavada no segundo turno. Piotr, eu quero te ouvir porque chegou aqui para a gente, agora há pouco, o senador Flávio Bolsonaro, já que estamos falando aí do resultado das pesquisas e das declarações do senador e pré-candidato, ele acabou de apresentar uma proposta de emenda à Constituição, uma PEC para acabar com a reeleição. A gente, inclusive, exibe aí, recebemos em primeira mão da assessoria do gabinete do senador Flávio Bolsonaro. Como é que a gente pode interpretar esta proposta, Piotr, neste momento de início de corrida eleitoral? Primeiramente que a reeleição deu errado no Brasil.
né? Eu posso dizer porque eu fui favorável, então eu sou até insuspeito. Eu achava que a reeleição, assim como existe em vários lugares do mundo, a começar dos Estados Unidos, só que os Estados Unidos têm um particular. Nenhum presidente pode ter mais que 2 mandatos, então ele não concorre a um terceiro mandato, jamais a um quarto, né? Para se ter uma ideia. O Brasil não, basta estar lá, tiver aprovação, volta. A lógica americana de que ninguém é insubstituível, aqui no Brasil não, o Lula está querendo concorrer a um 4º mandato, não deveria ter voltado nem para o 3º, a se ver a tragédia que ele está deixando no país. Mas este é um fato, a reeleição no Brasil ela tem alguns problemas e não funcionou como se esperava, sobretudo na questão presidencial. Se nos estados você vê vantagem na reeleição, você vê trabalhos de continuidade, parece que no governo federal realmente não deu certo. Bom, esse é um ponto. Quando a gente pega o senador Flávio Bolsonaro e olha, por exemplo, que o Tarcísio era um dos nomes da direita para concorrer, até porque foi ex-ministro, extremamente bem avaliado no governo Bolsonaro, um homem de confiança do próprio ex-presidente Jair Bolsonaro, também um governador extremamente bem avaliado de São Paulo, e governador de São Paulo sempre é um candidato em potencial à presidência da República. Quando o senador Flávio Bolsonaro aponta para isso, primeiro ele consegue trazer um discurso favorável a ele, dizendo, olha, a reeleição tem seus problemas, basta ver o que o Lula causou a Dilma Rousseff e eu não quero ser protagonista disso, então vamos fazer um mandato só e nesse mandato a vida segue depois. Ao mesmo tempo, como o governador Tarcísio de Freitas acabou saindo dessa corrida presidencial, e foi exatamente quando o ex-presidente Jair Bolsonaro escolheu o Flávio Bolsonaro, o senador Flávio Bolsonaro como seu candidato, o Tarcísio teria mais um mandato como governador de São Paulo. Ou seja, daqui a 4 anos ele estaria apto, depois de praticamente 8 no governo do Estado, a ser candidato à presidência da República, numa manutenção, obviamente, da direita no poder. Ou seja, são várias leituras, mas são 2 pontos principais. Primeiro, ele atrai um discurso favorável em relação a não ter reeleição para presidente da República, porque a reeleição para presidente no Brasil trouxe vários problemas, a começar das mais recentes do Lula e da própria Dilma Rousseff, e também, em algum momento, sinaliza para um aliado poderoso, que é o governador de São Paulo, daqui a 4 anos, tem candidatura livre, ou seja, completando seus 8 anos como governador de São Paulo, numa eventualidade dele querer se candidatar. Mas fala isso não só para o Tarcísio, fala isso para todos os outros que poderiam apoiá-lo nesse momento. E daqui a 4 anos a vida é outra, muita gente pode concorrer à presidência da República, o que teoricamente estaria meio que já afastada essa coisa entre Lula e Bolsonaro, ou seja, você teria um outro quadro político no país. É um movimento estratégico, um movimento importante, com um potencial muito positivo, de trazer imagem positiva para essas plataformas que, claro, o Flávio Bolsonaro agora, como senador e pré-candidato, vai cada vez mais ser inquirido sobre vários assuntos polêmicos, entre os quais a reeleição. Ele já se antecipou nessa corrida. Obrigado por acompanhar mais este vídeo do Alerta Brasil News. Aqui você encontra os cortes mais relevantes das notícias do dia a dia no mundo da política, trazendo de forma clara e objetiva os acontecimentos que realmente importam. O objetivo é manter você bem informado sobre as decisões, debates e movimentos que impactam o país, e sem perder tempo com as informações irrelevantes. Acompanhar esses cortes é uma maneira rápida e prática de se manter atualizado sobre os principais fatos, com foco na verdade dos acontecimentos e naquilo que realmente faz a diferença. É para quem se interessa pela política do Brasil. E se você valoriza esse tipo de conteúdo, não esqueça de deixar seu like e se inscrever no canal para continuar recebendo os cortes mais importantes do dia. Fique atento aos próximos vídeos, pois o Alerta Brasil News segue trazendo o que há de mais atual e relevante, para que você acompanhe de perto tudo o que está acontecendo de forma direta e confiável.